Feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje é o primeiro dia deste novo ano de 2023. O Senhor nos concede a graça, o Senhor nos concede a oportunidade de estar na Tua presença, junto com o Teu povo, com o propósito de adorar Deus vivo, de celebrar o Teu nome por todas as coisas maravilhosas, por todas as coisas extraordinárias que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado em nosso favor. Que a bênção, Deus vivo, que tem sido derramada sobre as nossas vidas até aqui, pelas ministrações que já foram feitas, pelos louvores que já foram declarados a Ti, ó Deus, que essa bênção continue sendo derramada enquanto refletimos, enquanto meditamos na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Deus, pelo Teu cuidado e bondade. Louvado seja o Teu nome pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus te adoramos, Deus, te adoramos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero cumprimentar a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor. Podem se assentar, aqueles que estão de pé, as crianças já devem se direcionar aí aos seus espaços. Tem um grupo preparado ali para acolhê-las, para evangelizá-las também, para instruí-las na palavra de Deus. Enquanto que nós que vamos permanecer aqui no templo, nós também vamos passar um momento desse nosso primeiro dia do ano, não apenas louvando, adorando o Senhor, mas também escutando aquilo que Ele tem aos nossos corações. É um privilégio muito grande poder estar com vocês, como já foi dito na escola bíblica, como já foi dito aqui nas ministrações de louvor. É um privilégio poder começar o primeiro dia de um ano na presença do Senhor. E o privilégio maior ainda é poder iniciar esse primeiro dia compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. Deus hoje falou fortemente, grandemente aos nossos corações. Na nossa escola bíblica, o pastor Léo trouxe para nós hoje uma reflexão sobre o ser de Deus. Ele quis começar o ano mostrando a importância e a necessidade de nós centrarmos nossa atenção no ser de Deus. Os louvores que foram entoados hoje enfatizaram muito a importância e a necessidade de nós pensarmos, de nós refletirmos a respeito do ser de Deus nesse novo ano que se inicia. E, de fato, o Espírito de Deus é quem vai conduzindo todas as coisas. Nós não havíamos conversado entre nós, mas eu quero compartilhar com vocês também algo nesta noite que, de alguma forma, vai casar e vai casar muito bem com aquilo que o pastor Léo trouxe a nós. Hoje também eu quero pensar com vocês, refletir alguma coisa com vocês a respeito do ser de Deus, à luz das Escrituras e de uma relação importante que nós precisamos ter com Ele, se quisermos um 2023 bem-sucedido. Então, hoje é o primeiro dia, para quem eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar pessoalmente, que Deus te abençoe, feliz ano novo. É, de fato, um privilégio, né, podermos passar na presença de Deus. Ontem nós estivemos aqui à noite, de ontem para hoje, né, louvando, adorando o Senhor, e agora nós estamos aqui novamente. Então, a você que está em casa, que nos acompanha também, Deus te abençoe, que 2023 seja um ano de muita bênção. Eu tenho duas notícias para dar a você a respeito do ano de 2023. Uma notícia é boa e a outra notícia é ruim. Sempre que alguém tem duas notícias para dar, geralmente a lógica é dar a notícia ruim primeiro, porque depois facilita, não é? A boa acaba de alguma forma amenizando a notícia que é ruim. Mas eu quero começar com o contrário. Eu quero começar dando a você a notícia boa, ao invés de dar a notícia ruim. Então, qual que é a notícia boa que eu tenho a dar para você? A notícia boa que eu tenho a te dar é que 2023 está começando hoje. E aí você me diz, mas é óbvio, hoje é dia 1º. Mas tem uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar a respeito. 2023 está começando hoje. E 2023 é um ano que está aberto diante de você. Nada, preste atenção no que eu estou dizendo para você, absolutamente nada está previamente determinado na sua vida para o ano de 2023. Olha que notícia boa. Ué, quer dizer então que a minha vida já não é
previamente destinada. Existe um pensamento que se chama pandeterminismo. É a ideia de que as vidas das pessoas já estão, de alguma forma, direcionadas ou condicionadas por alguma coisa que as pessoas chamam de destino. E que, independente do que as pessoas pensem ou façam durante a sua existência, elas vão cair sempre naqueles buracos, naquelas valas que já foram abertas na vida, na existência, e no final das contas, a pessoa simplesmente vai passando pela vida. Então, a boa notícia que eu tenho para dar a você é que você não está pan-determinado. 2023 é um ano aberto para você. Isso implica em dizer que 2023 é um ano de muitas possibilidades. Muitas portas vão se abrir para você durante o ano de 2023. Se 2023 está aberto, isso é sinal também que durante esse ano muitos desafios vão surgir, não apenas portas vão se abrir diante de você, mas muitos desafios vão surgir também diante de você. E olha que coisa extraordinária. Como eu já não estou previamente destinado a cair nas valas que a existência no 2023 se abriram diante de mim, isso quer dizer que eu posso fazer alguma coisa para mudar. Mudar o meu hoje, mudar o meu amanhã, mudar o meu janeiro, mudar o meu fevereiro, mudar o meu março, abril, maio, junho, dezembro. Sim, você pode fazê-lo. Essa é a notícia boa. E a notícia ruim? A notícia ruim é que 2023 começa hoje. E que você não está pan-destinado ou pan-determinado a absolutamente nada. A notícia ruim é que esse ano vai abrir para você e diante de você 1001 possibilidades. A notícia ruim é que esse ano vai lançar diante de você uma série de desafios e você vai ter que lidar com eles. Ué, mas essa é a notícia boa ou essa é a notícia ruim? Essa é a notícia boa e a notícia ruim. Eu não sei se você consegue me entender. Não, pastor, não estou entendendo nada. Parece que você está dizendo a mesma coisa. Não. Quantos de nós não ficariam assim numa posição bem mais confortável se nós soubéssemos que Deus já escreveu cada dia das nossas vidas e que Ele já determinou cada um dos nossos passos, de maneira que a única coisa que a gente tem que fazer é ir vivendo os dias. É colocar um calendário diante de nós e cada dia ir marcando. 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro, sem nos preocuparmos. Porque Deus já determinou todas as coisas, sejam sucessos, sejam fracassos, sejam vitórias, sejam derrotas, está tudo determinado. E quando geralmente alguém tem uma perspectiva de vida nessa ótica, as coisas já estão previamente determinadas, a vida para a pessoa acaba se tornando um fardo. Porque ela fica naquela condição de impotência, eu não posso fazer absolutamente nada, eu simplesmente vou existindo, eu simplesmente vou continuando a respirar. Eu simplesmente levanto, trabalho e deito e durmo, e levanto e trabalho e deito e durmo, e levanto e trabalho e deito e durmo, e vou fazendo isso, e o tempo vai passando, e a idade vai passando. Até quando eu não puder mais me deitar e trabalhar e levantar, até que o fôlego de vida simplesmente cesse e a vida acabe. Quando a perspectiva de vida que a gente tem é uma perspectiva fatalista, tudo já está previamente determinado, a vida se torna um fardo. Mas é exatamente o fato de que não tem nada determinado, que não tem nada definido, é que abre diante de nós todas essas portas, todas essas possibilidades que eu disse diante de vocês, né? Portas vão se abrir, possibilidades vão se abrir, desafios vão surgir para vocês. Mas quando eu descubro que eu não estou previamente determinado para encarar esses desafios ou essas oportunidades que surgem, eu começo a sentir um peso enorme nos meus ombros, que é o peso da responsabilidade, que é o peso da liberdade de fazer escolhas.
Liberdade de fazer escolhas. Acreditar que tudo já está definido, para muitas pessoas é confortável, por quê? Porque aconteça o que acontecer, já estava escrito. Alguns crentes vão dizer já estava escrito na Bíblia, outros crentes vão dizer já está escrito nas estrelas. Tem crente acreditando até em astrologia, né? Estava escrito nas estrelas. Agora, quando a gente olha para a Escritura e percebe o Deus que a gente estudou na escola bíblica dominical desta noite, o Deus que nos criou a imagem e semelhança dele, e que dentre os muitos atributos que ele nos deu, que ele nos concedeu, ele nos deu o atributo da liberdade, o atributo da possibilidade de fazer escolhas, o atributo de dia a dia, de momento a momento, de instante a instante, construir a nossa própria vida, construir a nossa própria existência, construir o nosso próprio caminho através de escolhas livres. Quando a gente se volta para as Escrituras e percebe o Deus que nos criou nessa condição, imagem e semelhança dele, com liberdade. Com liberdade para fazer as nossas próprias escolhas. Aí isso acaba para muita gente se tornando uma notícia ruim. E uma notícia ruim por quê? Você já pensou que quando você acorda, quando você desperta, para a realidade de que você é livre, de que você tem liberdade de escolha. Você já pensou que junto com liberdade de escolha vem uma outra palavrinha colocada junta, né, lado a lado ali, que é a palavra responsabilidade? Quando alguém é livre, e quando alguém pode fazer escolhas, automaticamente essa pessoa se torna responsável pelas escolhas que faz. E se você prestar bem atenção, isso parece não ser assim uma notícia muito interessante. 2023, se esse não for um ano bissexto, a gente vai ter 365 dias pela frente. Mas nós vamos viver um dia de cada vez. Hoje a gente viveu o dia 1, amanhã, se o Senhor nos der graça, a gente vai viver o dia 2, e depois de amanhã, se Ele nos der graça, a gente vai viver o dia 3, mas a gente vai viver um dia por vez. E olha que coisa interessante. Nesse dia por vez que a gente viver, 1001 portas vão se abrir diante de você. Não é extraordinário isso? As 1001 portas não vão se abrir no ano de 2023, elas vão se abrir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, portas vão se abrir diante de você. Mas quer ver qual que é o problema de você se perceber livre e responsável diante de Deus? 1001 portas se abrem diante de você. Mas você só tem possibilidade de fazer escolha de uma. Existir, preste atenção nisso. Existir é fazer escolha livre. Existir é ter a possibilidade de dizer sim ou de dizer não diante de cada circunstância da vida, diante de cada desafio da vida, diante de cada oportunidade que a vida coloca diante de nós. E não é desafiador desse negócio? Puxa vida, hoje é dia 2 e 1001 possibilidades, 1001 portas se abriram diante de mim. Se eu fatalista ou se eu fosse pré-determinado, se a minha vida já tivesse previamente escrita, eu nem veria 1001 portas, eu só veria uma, porque eu sou empurrado, eu sou impulsionado, eu sou levado, e eu não tenho possibilidade de avaliar, de pensar, de escolher. Mas quando eu me descubro um ser livre, quando eu me descubro alguém responsável por construir a minha vida, por construir a minha existência, e por construir essa vida, essa existência dia a dia, aí vem o grande desafio, aí vem a grande responsabilidade. Porque se 1001 portas se abrem, eu preciso escolher uma. E o que acontece quando você escolhe uma? 1000 portas se fecham. É assim. Hoje a gente acabou de ter um exemplo no louvor aqui, ó. Estava com a minha família hoje, todos viajaram. E eu pensei que bom seria poder viajar.
Mas eu estava escalado para o louvor nesta noite e eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha 2 portas abertas hoje, viajar ou estar aqui. Se ele quisesse viajar com a família, ele poderia fazê-lo ou não? Sim ou não, gente? Sim, ele não é obrigado a estar aqui. Né? Pastor Léo não ia mandar a polícia lá na amarra, o homem traz. Não, ele simplesmente ligaria para o pastor Léo e diria, pastor, infelizmente surgiu um imprevisto aqui, a família vai viajar, eu preciso ir. Agora, o que aconteceu? Quando ele escolheu estar aqui, ele fechou outra porta. Ele diz para a família, eu lamento, gostaria muito de estar com vocês, seria maravilhoso poder passear junto e tal, mas não vai dar. Você sabe o que é isso? Isso é liberdade. A nossa vida é assim, gente, a nossa vida cristã, dia a dia, e ela vai sendo construída dia a dia. Ela é uma vida onde a gente vai ser chamado, vai ser estimulado, vai ser desafiado o tempo todo, consciente ou inconscientemente, a dizer sim ou não, a dizer sim ou não, a dizer sim ou não. Eu vou voltar a dizer, 1001 portas vão se abrir para você todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E você vai ter que escolher uma. Pastor, eu me recuso a escolher uma. Acabou de escolher, você fechou 1001 portas diante de você. Mas aí é injusto, você escolheu. Não escolher é escolher. Dizer, eu não vou selecionar nenhuma das 1001, então você fechou todas elas. E por que esse negócio de liberdade é uma coisa que desafia a gente, que deixa a gente nesse estado de apreensão? Por que fazer escolha é uma coisa difícil? Porque quando a gente faz escolha, primeiro a gente precisa estar pronto para fazer renúncia. Não existe escolha sem renúncia. Eu acabei de dizer, são 1001 portas. Quando você escolhe uma, eu vou escolher a porta de número 792, você renunciou às outras 1000. De 791 para trás e 792 para frente, você fechou todas as portas, renunciou a todas elas. É difícil fazer escolha. Escolha requer renúncia. Depois, fazer escolha é difícil. Porque escolha implica em risco. Você já pensou? Você tem 1001 portas abertas diante de você. Todas elas abertas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem garante que é a porta de número 792 que é a melhor escolha para você? Quem é que te garante isso? Mas tem de 1 até 1001. E se a 791 é que for a porta? E se a porta de número 13 é que for a porta da bênção? E se a porta 1001, que é a última, se ela for a porta da vitória? Você não sabe. Exercer a liberdade da gente, está pronta, está preparado para correr risco. Quando o colega fez a escolha dele, eu vou escolher estar na igreja, é um risco. Eu não sei se vai ser legal lá, não sei se eu vou estar feliz lá. Eu não sei nem se tem culto, já pensou se eu chego lá e descubro que cancelaram o culto e não me avisaram? Olha o prejuízo que eu tive, nem viajei e nem desempenhei o meu ministério. Fazer escolha é risco. E o outro problema relacionado com essa possibilidade que a gente tem de fazer escolhas é que toda vez que nós fazemos escolhas, nós temos que nos responsabilizar pelas consequências das escolhas que fazemos. Você viu por que esse papo de 2023, 1001 portas, 1001 possibilidades, 1001 bênçãos, 1001 desafios? Viu como esse negócio é notícia boa e notícia ruim? Pode ser bom. Se você achar que a vida vai te conduzindo, que a vida, ou cada dia dela é só mais um dia no calendário, que já está tudo escrito, está tudo registrado, e você só vai cumprir propósito. E não é assim que funciona. A notícia pode ser ruim. Se você não acordar para a realidade que você precisa fazer escolhas diárias, e toda vez que você decide não fazer uma escolha, você acabou de fazer.
Toda vez que você abre mão da possibilidade de dizer sim ou não para desafios que vão surgir dia a dia. Dia a dia, dia a dia. O ano a gente não vive por semana, o ano a gente não vive por mês, o ano a gente vive diariamente. Quer ver quando uma pessoa não entende o que é viver a vida? Dia 1º de janeiro ele já está pensando no feriado de carnaval. Que dia que vai dar o feriado de carnaval? Dia 17, 18, 19, ele fica naquela ansiedade que o feriado de carnaval chegue logo, porque como ele não pode viajar agora em janeiro, então eu tenho que viajar em fevereiro. A vida para essa pessoa é só um ciclo de respirar, comer, dormir, acordar e respirar e marcar no calendário. É quando chega o carnaval e ele passeia, ele fica pensando, próximo feriado aqui no calendário é Páscoa, né? Então no mês de abril, que dia que é Páscoa, é chocolate. E aí, o resto da vida é pensar em abril. Chega o mês de abril, a mês de maio, é dia das mães, tal dia, né? Então eu vou almoçar com a mamãe. A vida dessa pessoa, que não sabe o que quer viver, que não entendeu ainda o real sentido de existir e de existir a cada momento, ela é direcionada só por esses eventos, ela dá saltos. Entre carnaval e Páscoa, entre Páscoa e Dia das Mães, entre Dia das Mães e férias de julho, entre férias de julho e o Dia dos Pais, entre o Dia dos Pais e o Dia da Independência, entre o Dia da Independência e o aniversário de Goiânia, entre o aniversário de Goiânia e Natal. Gente, isso é vida, isso é viver. A pessoa não entendeu, não compreendeu o milagre daquilo que a gente está chamando de existência. Existir é o maior milagre que existe. Poder respirar, poder estar aqui, sentado, poder me escutar. Para poder me escutar é realmente um milagre, mas poder escutar, gente, isso é extraordinário. Poder enxergar, poder respirar, poder andar. Todos os dias, quando eu me levanto, eu digo para Deus, Deus, obrigado, porque eu tenho pés, tenho pernas, tenho braços, tenho cabeça, tenho ouvidos, tenho olhos, tenho boca, tenho um pulmão que funciona, tenho um coração que teima em continuar batendo. Já tem mais de 50 anos, ele está insistindo em continuar fazendo o trabalho dele. O milagre da existência tem a ver exatamente com isso, com possibilidades. Esse ano de 2023 vai ser um ano de possibilidades e vai ser um ano de desafios. Possibilidades e desafios. Todos os dias, preste atenção nisso, se você está me ouvindo, preste atenção nisso. Todos os dias de 2023, todos os dias, você vai ter diante de você possibilidades e vai ter diante de você desafios. Todos os dias. Possibilidades grandes, pequenas, desafios grandes e pequenos, mas a vida é constituída disso, de possibilidades e desafios. E todos os dias, todos os dias, todos os dias, você vai ter que fazer uma escolha. Olha que coisa linda, o seu 2023 não está fechado, o seu 2023 está aberto diante de você. São as escolhas que você fizer, são as decisões que você tomar, são os sims ou os nãos que você der diante das possibilidades ou dos desafios que surgirem diante de você. São essas coisas que vão fazer com que no último dia do ano de 2023, se Deus nos der graça para estarmos aqui juntos, são essas coisas que vão ajudar você a fazer uma retrospectiva, a olhar para trás e a dizer, puxa vida, que bom cristão eu fui durante este ano. Oh, meu Deus, que lástima, não é na condição de crente eu fui, que o Senhor tenha misericórdia de mim. São essas escolhas diárias. São essas decisões, são esses momentos. Eu já estou quase terminando a minha pregação. Eu nem li a Bíblia ainda, né? Mas a gente vai ler. Porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num Salmo, para nós refletirmos à luz da Escritura a respeito desses desafios que estou colocando para você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Esse salmo, inclusive, foi referido aqui na escola, por isso eu disse, há uma sintonia muito grande, não é uma ação do Espírito Santo muito grande nessas ministrações que foram realizadas hoje, porque ninguém conversou com ninguém
Cada um foi conduzido pelo Espírito a trazer uma palavra de acordo com aquilo que Deus entendeu que seria melhor para a igreja. E a gente percebe nas ministrações, a gente percebe no louvor, como essas coisas realmente vão nos conduzindo, vão nos direcionando para esse novo ano que nós temos diante de nós, para esses desafios e possibilidades que nós teremos, para essa liberdade que Deus concede a cada um de nós de fazer escolhas. E aí eu volto a dizer, a liberdade de fazer escolha não é liberdade para fazer o que quiser. É só liberdade para dizer sim ou não diante de possibilidades e de desafios que vão surgir diante de você. E aí, graças a Deus, nós tivemos um exemplo prático disso hoje. É possibilidade, está lá o desafio, é sim ou não. É uma escolha. Sim ou não. É uma possibilidade. Nunca mais diga, eu não sou livre, nunca mais diga, eu não vou fazer escolhas, porque você acabou de mostrar que você é livre, acabou de mostrar que você fez escolha. Não fazer escolha é uma escolha que se faz, é a pior das escolhas que alguém pode fazer. Salmo 90, eu quero ler rapidamente o Salmo, não vou trabalhar versículo a versículo com vocês, eu vou finalizar minha palavra no máximo uns 10 minutinhos, então é rápida a minha reflexão com vocês hoje, eu quero estimulá-los muito mais a viver dia a dia desse ano de 2023, com essa percepção que eu acabei de colocar diante de você aí, com essa percepção das possibilidades e desafios e da responsabilidade que você terá de fazer escolhas o tempo todo, de dizer sim ou não diante desses desafios. Mas olha o que o Salmo de número 90 diz. Salmo 90 é uma oração. O Salmo começa dizendo que ele é uma oração de Moisés, o homem de Deus, é assim que esse salmo se apresenta. É o único salmo escrito por Moisés, dos 150 que a gente tem aqui nas Escrituras. E o que eu acho lindo em relação a esse salmo, primeiro, é que esse salmo é uma oração. É alguém que está falando a Deus. Depois, esse salmo é uma oração de quem já viveu muito. 120 anos Moisés tinha quando morreu. Possivelmente esse salmo aqui ele tenha sido escrito, essas palavras ditas aqui, essa oração, ela tenha sido proferida diante de Deus já nos últimos dias da vida de Moisés, então, lá no finalzinho da vida dele. Infelizmente, nós estamos perdendo a arte de ouvir, a gente já não gosta mais de ouvir, nem tem paciência de ouvir nada, né? A arte de ouvir está sendo perdida, mas uma das piores coisas que existem é o fato de que nós estamos perdendo a arte de ouvir os anciãos, as pessoas mais velhas que nós, as pessoas que já viveram mais tempo que nós. Nós estamos perdendo o privilégio, nós estamos perdendo a oportunidade de aprender em primeira mão, de quem viveu experiências, de quem sofreu tribulações, de quem passou por desafios e enfrentou esses desafios. Nós estamos perdendo o privilégio, perdendo a oportunidade de aprender em primeira mão com pessoas que já viveram mais que nós, que já conhecem da vida, da existência, mais do que nós já conhecemos. E você sabe o que é o ruim nessa história? O ruim nessa história é que quando você não aprende de primeira mão, através da experiência de outros, você muitas vezes vai precisar aprender através da sua própria experiência. E se você não tiver referência, se você não tiver padrão, desafios ou dificuldades em determinados momentos da vida, se você não souber exatamente o que fazer, pode correr o risco de naufragar, pode correr o risco de fracassar. Então, lá vai um conselho, né? Lá vai uma dica. Escute os antigos. Enquanto meu vozinho era vivo, tinha 70, 80 anos de idade, infelizmente faleceu num acidente automobilístico. A coisa que me trazia prazer era ouvir ele contar a história de quando era jovem, cortador de lenha. Aí eles eram cheios daquelas histórias, não é? E eram sempre os melhores e os mais extraordinários, e as pessoas assim que abafavam. Mas ouvir a pessoa contar a história de vida dela, ouvir como uma pessoa falava de desafios e de dificuldades, e como essa pessoa enfrentava desafios e dificuldades, como isso era extraordinário. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo a época de velhos vivos, órfãos dos seus filhos. Então, ninguém tem paciência
com velho. Ninguém quer escutar pai, nem escutar mãe, conversar essas mesmas lorotas, falar dessas mesmas coisas. Já falou tantas vezes, estou cansado disso, tem mais coisa que fazer. Aprende. Aqui nós estamos com um velhinho de 120 anos, que conta um pouco da experiência dele e que dá um conselho sábio para a gente, para ajudar a gente a perceber como é que nós vamos ter que lidar com possibilidades e desafios que vão surgir na nossa vida dia a dia. Como é que o Salmo começa? O Salmo começa dizendo: Senhor, Donai, a palavra que aparece aqui é uma declaração da relação que ele tem com Deus. Ele é o meu amo, ele é o meu soberano, ele é aquele a quem eu devo obediência, aquele a quem eu devo fidelidade. Ele diz: Senhor, tu tens sido o meu refúgio, tu tens sido o nosso refúgio, tu tens sido a nossa habitação, tu tens sido o nosso lugar seguro, de geração em geração. E é interessante ele falar disso. O meu soberano, eu devo obediência a ele, eu me submeto a ele. Mas ao mesmo tempo que eu pertenço a ele, ele também é meu, ele é a minha habitação, ele é o meu lugar seguro, ele é o meu porto, ele é o meu refúgio. O Moisés, ele declara na sua oração aqui essas palavras iniciais, fazendo essa relação do senhorio de Deus, Deus como meu soberano e Deus como meu lugar seguro, exatamente para a gente perceber como nós somos frágeis, como a nossa vida é fugaz, como a nossa vida passa depressa e passa depressa demais. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção, para você prestar bastante atenção. Você não viveu o calendário só marcando os dias que vão se passando lá com pressa, que tais datas cheguem, mas por isso eu quero desafiar você a viver 2023 um dia de cada vez. Cada dia que você riscar lá no seu calendário o dia de hoje, você vai riscar na consciência de que você viveu o dia de hoje. Você viveu hoje, hoje você fez escolhas. Fez escolhas boas, fez escolhas ruins, não interessa, você fez escolhas. O salmista diz: o Senhor é o refúgio. E aí ele mostra o caráter de Deus, foi apresentado isso na escola de forma magistral, não é? Antes que os montes nascessem, o que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Deus que é a minha habitação, o Deus que é o meu lugar, o Deus que é o meu refúgio, o Deus que é o meu lugar seguro, o Deus que eu assumi como meu soberano, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que existe de eternidade a eternidade. E aí, dos versos 3 por diante, Moisés começa a fazer um contraste. E aí a gente entende. Se você chegou a 120 anos, você sabe que não deve ter assim muita coisa pela frente, né? E quando a gente não tem muito tempo para frente, a gente tende a olhar para trás mesmo, né? E a pensar se realmente o tempo de vida que a gente viveu, se foi um tempo que valeu a pena, se nós realmente fizemos as melhores escolhas. A partir do verso 3 por diante, Moisés começa a falar da fugacidade, da brevidade da vida do ser humano em relação à eternidade daquele que ele disse que é o seu Senhor, daquele que ele disse que é o seu refúgio, daquele que ele disse que é o seu lugar seguro. E diz no verso 3, tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como a corrente da água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Presta atenção aqui, ó, verso 9. Pois todos os nossos dias, cada um deles, vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles, olha aqui, é canseira e enfado.
70 anos. Se alguém pela robustez chega aos 80 e faz uma retrospectiva da vida, ele vai perceber que na maior parte da vida, na maior parte da vida, o que a pessoa viveu foi canseira e enfado, foi canseira e mesquinhez, foi canseira e sofrimento, foi canseira e dores. Ele continua. No verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quando a gente faz a leitura desses versos, do 3 até o 11, a percepção que nós temos é esse contraste que Moisés faz entre a eternidade de Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus, e depois a brevidade da vida humana. O tempo todo Moisés está falando aqui de que Deus nos destrói, de que nós vamos morrer, de que a vida passa depressa demais, de que a gente é como a erva que de manhã está verdinha e à tardezinha já seca-se e é lançada no fogo. De que as nossas iniquidades, os nossos pecados são lançados diante da face do Senhor, de que os nossos dias passam depressa, debaixo da indignação de Deus. Moisés está falando da brevidade da vida, e é interessante que ele faz uma relação direta da brevidade da vida com o pecado. A nossa vida é curta, a morte é certa, por causa do pecado. A morte é consequência do pecado. Volvei, filhos do homem, que a gente tem aí no versículo 3, no finalzinho, esses filhos do homem aí, a tradução literal seria filhos de Adão, porque Adão é a palavrinha que aparece aí para substituir homens. Moisés está olhando para trás, ele vê que a vida é breve, que a vida passa depressa demais, que na maior parte do tempo nós somos angustiados, nós somos afligidos, nós somos atormentados. Mas ele vai dizendo, isso acontece por causa das nossas escolhas. Quando a indignação de Deus, quando a ira de Deus, quando o furor de Deus, quando isso é derramado sobre as nossas vidas, isso é um sinal evidente de que nós estamos colhendo, preste atenção, colhendo os frutos das escolhas infelizes que consciente ou inconscientemente nós fizemos. Se as escolhas são conscientes, aleluia, porque você tem possibilidade de tomar parte da sua vida, da sua existência nas suas mãos e construir dia a dia a sua vida, construir dia a dia o seu ano. Agora, se as suas decisões são inconscientes, se você não sabe que precisa tomar decisões e vai tomando decisões de forma atrapalhada, o resultado da vida vai ser muita dor, vai ser muito sofrimento, vai ser muita decepção, vai ser muito desgaste. Quem está dizendo isso é uma pessoa que viveu 120 anos. Ele olha para trás e ele está falando da vida dele, da existência dele, ele sabe disso. Mas é interessante que no final da vida, depois de olhar para trás e de perceber que a vida passa tão depressa, que a vida passa assim como um relâmpago, que ela passa assim de forma assustadoramente rápida. Depois de observar todas essas coisas e de perceber que a maior parte da vida é dor e sofrimento, e é dor e sofrimento por causa das escolhas infelizes que fazemos. Consequências das nossas inconsequências, consequências das nossas más escolhas. No versículo 12, então, ele dá a dica. Como alguém que já viveu muito tempo, para quem vem depois dele, e que vai ler isso, e que vai ouvir as palavras dele. Ele dá a dica aqui para a gente sofrer menos. Não tem jeito de não sofrer. Não tem jeito de não errar. Não tem jeito de não cometer atrapalhadas na vida e na existência. Então, não se iluda. Dizer que você vai abrir 1001 portas diante de você todos os dias, possibilidades, desafios, e que você vai ter que fazer escolhas, não vai dizer que você vai acertar. Você vai errar muito. Como eu vou errar muito também. Nós vamos trocar mãos pelos pés o tempo todo. Nós vamos fazer muita bobagem. Não há como mudar isso. Não tem o que fazer em relação a isso. E não tem o que fazer por quê? Porque você só tem portas abertas e você tem que fazer uma escolha. Porque só olhando para a porta você não tem garantia se isso vai dar certo ou não.
Porque você precisa ser responsável o suficiente para dizer, eu fiz as minhas escolhas e agora eu preciso arcar. Eu preciso ser responsável pelas consequências dela. Não tem como fugir disso. Não foge disso. O salmista Moisés, e é o salmista Moisés aqui na sua oração, ele faz um pedido simples a Deus. E o pedido está no verso 12. Ele diz, Deus, nos ensina a contar. Ensina a contar os nossos dias. Olha que coisa linda, calendário. Coloca calendário lá na parede da sua casa. Eu já arrumei 3 calendários, um para casa e um para o escritório lá. E lá no trabalho eu tenho calendário. Então, todos os dias eu marco um X mesmo. Todos os dias eu vou lá no calendáriozinho, marco um X. Mas isso tem significado para mim. Eu não estou pensando quando é feriado de carnaval, não quero nem saber quando é que vai ser. Porque amanhã é dia 2, se eu estiver vivo ainda. É 2. Eu quero viver o dia 2 na máxima intensidade, eu quero viver de manhã, eu quero viver ele à tarde, eu quero viver ele à noite. Eu quero respirar, eu quero aproveitar. Porque eu não sei se eu tenho dia 3 e nem sei se tenho dia 2. Estou tão feliz de estar aqui porque a única certeza que eu tenho é que eu tenho dia 1 até agora, que são 8 horas e 25 minutos. Até agora eu tenho dia 1. Para mim está ótimo isso. Ensina-nos a contar. A gente poderia substituir a palavra contar por um outro termo, que tem tudo a ver com contar, mas que talvez traduziria isso aqui melhor. É um pedido que ele faz a Deus. Deus, nos ensine a valorar. No lugar do contar aqui, a gente poderia usar a expressão valorar. Valorar significa fazer valer a pena cada dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a valorar os nossos dias, ensina-nos a viver cada dia de tal maneira, de tal forma, que no final dele a gente encontre sentido. Sentido. Qual foi o sentido da nossa vida de ontem para hoje? A gente esteve aqui ontem, adorou o Senhor e passou alguns momentos da madrugada aqui na presença de Deus. Nós ficamos com a família hoje durante o dia, almoçamos com a família. Isso é sentido. Nós escolhemos que hoje à noite nós estaríamos aqui na igreja e aqui estamos. Isso é sentido. O pedido é esse, ensina-nos a valorar, ensina-nos de alguma maneira, de alguma forma, a dar sentido para as nossas vidas, a dar sentido para as nossas existências. Mas a coisa mais extraordinária é que o pedido é ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar dia a dia, ensina-nos a viver dia a dia. Ensina-nos a dar sentido a cada um dos nossos dias. Um dia de cada vez. O segredo de um 2023 abençoado é viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não fica preocupado com dezembro. Meu Deus, dezembro, eu preciso casar. Que bênção, não é? Mas como você precisa casar em dezembro, viva janeiro. Viva fevereiro, viva março. Louve a Deus, abençoe o dezembro, mas diga, eu vou ficando por aqui, porque ainda é janeiro. Aí eu vou trabalhar, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou fazer projetos. Ótimo, maravilhoso. Mas aprende. Aprende com o sábio Moisés. Faça essa oração a Deus. Deus, me ensine a valorar os meus dias, me ensine a contar os meus dias, me ensine a viver um dia de cada vez com sentido. Olha como é que o pedido dele se fez. Me ajuda a fazer isso de tal maneira que no final das contas eu possa alcançar um coração sábio. Esse lev ou levav, que se traduz aqui como coração, isso pode ser traduzido também como homem interior, como espírito, né? Como a pessoa interior que cada um de nós é. Ensina-nos a viver cada dia, ensina-nos a fazer as escolhas corretas um dia de cada vez. Ensina-nos a dizer sim ou não para cada possibilidade, a dizer sim ou não diante de cada desafio que surgir diante de nós, dia a dia, de tal maneira
Que possa chegar um momento, que possa chegar um tempo na minha caminhada, e o momento dele, o tempo dele, de olhar para trás e de dizer que alcançou um coração sábio, é o fim da vida, ele está terminando a vida. Então ele olha para trás e diz, que bom, né? Que bom que durante a vida eu fiz mais escolhas boas do que escolhas ruins. E se eu fiz mais escolhas ruins, que bom que eu tive consciência de todas essas escolhas ruins que fiz, porque diante de todas elas eu sempre me coloquei diante de Deus e disse, Deus, me perdoe, eu fiz escolhas ruins, eu fiz escolhas equivocadas, eu fiz bobagem. Mas que bom saber que o que eu já fiz, 2022 ficou, 21 ficou, 19 ficou, 15 ficou, 1980 ficou, está lá para trás. Isso tudo já está consumado, isso tudo já está concretizado, isso tudo já está eternizado. Não tem o que fazer. Mas a coisa mais linda, mais extraordinária em relação a tudo isso, é que hoje, 1º de janeiro de 2023, você pode fazer essa oração de Moisés e pode dizer para Deus, Senhor, me ensina a contar cada um desses dias, me ensina a valorar cada um desses dias. Me ensine a viver cada dia de 2023 com sentido, cada dia com sentido. Para que quando eu terminar o ano, eu possa olhar para trás e possa dizer, eu alcancei um coração sábio. Eu vivi com sabedoria, eu vivi com inteligência, eu soube aproveitar a minha vida. É isso que Deus tem para você nesse ano de 2023. É isso que Deus queria que eu compartilhasse com você, para a gente começar junto esse ano de 2023. Salmo 90, versículo 12, vai ser o meu versículo estandarte. Vai ser o versículo que eu vou usar como bandeira, como guia, durante os 365 dias deste ano, de 2023. Durante esse ano, toda vez que eu puder, eu vou me lembrar disso que eu estou compartilhando com vocês e vou dizer para Deus, Deus, me ensine, me ajude. Me ajude a fazer as melhores escolhas para o dia de hoje. Um dia só de cada vez. Viva um dia. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. E, na verdade, eu quero só desafiar você a pedir para Deus, se você quiser, né? Se você acha que a vida já está determinada e que está tudo bem e que você não precisa se preocupar, porque Deus já tomou todas as decisões por você. Se você prefere continuar vivendo assim, bom, é uma escolha. Você escolhe, só que depois tem que assumir consequências por esse tipo de escolha que você faz. Mas se você, como eu, quer voltar para as Escrituras e quer reconhecer que ter um coração sábio, que viver uma vida com sentido, que ter essa sensação lá no final da jornada, depende das escolhas diárias que a gente faz. Então você pode falar com Deus aí onde você está e pedir a Ele o mesmo que eu vou pedir por mim neste momento. Que Ele nos conceda corações sábios, para a gente saber de fato desfrutar da vida. Querido Deus, eu sou grato. Eu sou grato porque eu posso estar aqui na Tua igreja, mais uma vez compartilhando a Tua palavra. Que bom, Senhor. Que bom poder estar aqui. Essa é uma escolha que eu fiz e eu sou grato por ela. Que bom, querido Deus, que estes irmãos e irmãs estão aqui. São escolhas que fizeram e eles também são gratos por estas escolhas. Oh, bendito Senhor. O dia de hoje já se findou, já é o 1º dia deste ano. Hoje nós tivemos possibilidades e tivemos desafios e nós respondemos sim ou não a essas possibilidades e desafios. E nós somos gratos a Ti por isso. Querido Deus, o pedido que eu te faço, esse é um pedido pessoal, particular. Foi o pedido que Moisés lhe fez já com 120 anos de idade, já no final da sua vida, da sua existência, lá no finalzinho. Ele ainda olhava para trás e dizia, Deus me ajude, Deus me ensine. Me ensine a viver um dia de cada vez, me ensine a viver cada dia com sentido. Me ensine a fazer as escolhas corretas, a dizer sim ou não, para os desafios e possibilidades que vão surgir diante de mim de forma correta. Me ajude, Deus, a fazer as melhores escolhas, para que eu possa finalizar o meu ano, possa finalizar a minha vida olhando para trás e reconhecendo que eu me tornei sábio, que eu me tornei uma pessoa que aprendeu de fato a viver. Deus, me dá um coração entendido, me dá um coração que teme o Teu nome, me dá um coração ensinável,
Me dá um coração aberto, Senhor, aberto para o novo. Me dá um coração sensato, me dá um coração sensível. Me dá um coração, ó Deus querido, disposto a usar desse privilégio que o Senhor me dá, que é o privilégio de exercer a minha liberdade diante dos desafios, diante das oportunidades que surgirão neste ano de 2022 e 2023. Eu sou grato, Deus. Eu sou grato porque o Senhor me ama e tem cuidado de mim. Eu sou grato, bendito Deus. Sou grato porque o Senhor ama e tem cuidado de cada uma das pessoas que aqui estão presentes. Que o favor, que a misericórdia esteja e permaneça sobre as vidas de cada um de nós. Te louvamos e bendizemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.